Então, nós vamos ver agora como construir algoritmos, certo? Como construir essa sequência de passos de forma clara e precisa, certo? Vamos ver o conceito de algoritmos. Então, as soluções criadas para os problemas são conhecidas como algoritmo. Então, quando você desenvolve um algoritmo, você está desenvolvendo uma sequência de passos, uma sequência de instruções, uma sequência de ações, certo? Que quando você segue esse passo a passo, né, ao final da última instrução, você resolveu o seu problema. Né? Então, isso aqui é um algoritmo, certo? É uma sequência de passos, né, e essa sequência de passos tem que ser finita, em que esses passos são ordenados de forma lógica, certo? E ao final dessa sequência de passos, né, você vai ter conseguido solucionar o seu problema. E os algoritmos, eles servem como uma solução genérica, né? É uma solução genérica. Mas também ela é estruturada, certo? Então, nós vimos o problema das linguagens naturais, né? Porque ela é ambígua e ela é imprecisa. Então, a gente precisa de uma forma de estruturar essas ideias. Nós precisamos de uma forma de estruturar essa sequência de passos, né? E o algoritmo, ela é uma forma de organizar essa sequência de passos de forma estruturada, certo? Então, a programação é a habilidade que permite ao programador pegar um algoritmo e representá-lo em uma notação, em um programa que possa ser executado por um computador. Então, depois que nós construímos um algoritmo, nós temos que programar esse algoritmo, né? Porque só o algoritmo em si, nós desenvolvemos a lógica de programação. Nós pensamos logicamente no problema, né? E desenvolvemos ali uma lógica de programação e expressamos em um algoritmo, certo? Mas para que um problema, aí respondendo a pergunta do slide anterior, para resolver um problema com o uso do computador, nós precisamos colocar essa lógica de programação em que nós expressamos no algoritmo em uma linguagem de programação, certo? Em um programa, né? Então, os programas, eles são arquivos, né, em que você escreve instruções em uma linguagem de programação. Então, os programas, eles são escritos em linguagem de programação. Então, o computador, ele não entende a linguagem humana e nem entende a sua lógica de programação que você mentalizou em um algoritmo. Ele só entende o que está codificado em uma linguagem de programação. Então, isso é programar, é a habilidade de você pegar o algoritmo e colocá-lo em uma linguagem de programação. Então, aqui, voltando à questão anterior, você está diante de um problema, certo? E aí você pensa como desenvolver essa solução, certo? Essa forma de pensar aqui, você está desenvolvendo a lógica de programação. E aí você escreve isso através de um algoritmo, certo? E aí, para você expressar essa lógica de programação, para que você consiga executar através de um computador, você tem que expressá-la através de uma linguagem de programação. E aí você constrói os programas, né? Que é a concretização de um algoritmo numa dada linguagem de programação, né? O algoritmo, ele ainda não pode ser executado pelo computador, mas sim o programa, que está expresso em uma linguagem de programação. Então, como descrever algoritmos, né? Então, já sabemos que nós temos que expressar essa nossa lógica de programação, que foi um processo mental. Nós devemos concretizar isso de maneira estruturada, né? Então, como é que nós vamos escrever esses algoritmos, né? Existem várias formas de você representar isso, né? De representar essa sequência de passos. Uma primeira forma é a descrição narrativa, né?
que é a representação em linguagem natural. Depois nós temos o fluxograma, que é a representação em uma forma gráfica, e temos também o pseudocódigo, que é a representação em uma linguagem natural estruturada. Então, a descrição narrativa é aquilo que nós já vimos, né? Então, se nós queremos trabalhar pela manhã, nós temos aqui a sequência de passos: acordar, tomar banho, vestir-se, tomar café, tirar o carro para ir à garagem e ir ao trabalho, certo? Então, essa foi a sequência de passos que nós utilizamos para trabalhar pela manhã. Observem que tomar banho, na instrução 2, né, nós podemos ter outros, isso vai nos remeter a outra sequência de passos, né? Porque o que é tomar banho? É tirar a roupa, ligar o chuveiro, molhar o corpo, saboar-se, enxagar o corpo, desligar o chuveiro e vestir-se, né? Então, para solucionar esse problema de tomar banho, nós também temos outro algoritmo. Mas nós já vimos que essa descrição narrativa não é uma boa alternativa para a gente expressar a lógica de programação, né? Porque ela é ambígua. Outra forma de representarmos a lógica de programação é utilizando o fluxograma, né? Então, nós temos aqui alguns elementos para construir esse fluxograma. Nós temos aqui um início, fim, aqui esse símbolo representa a entrada de dados, saída de dados, conector, para conectar mais de um diagrama, né? E delimitadores aqui do início e fim do algoritmo. Aqui se tem alguma decisão a tomar, algum processamento. Se alguma ação ela fosse repetir, eu uso esse símbolo, certo? Então, nós temos aqui um esboço de um fluxograma, né? Então, eu vou falar para vocês que todo algoritmo ele tem que ser finito. É uma sequência de passos finitos e lógicos, certo? Então, todo algoritmo tem fim. Então, por isso que no fluxograma eu tenho aqui a bolinha de início, é onde começa a sequência de passos, e fim, onde termina a sequência de passos. Então, depois do início, a primeira instrução foi ler um valor, depois leu outro valor, então entrada de dados, né? Leu um valor, depois leu outro valor. E aí ele fez um processamento com esses dois valores, né? Então, ele pegou o valor 1, somou com o valor 2 e armazenou aqui nesse resultado, certo? Então, eu posso dizer que esse algoritmo aqui, essa lógica de programação aqui, é para somar dois valores. E ele pega o resultado dessa soma e mostra, certo? Saída de dados. Então, ele vai mostrar o resultado. Então, aqui um fluxograma que soma dois valores. E aqui temos o fim. Então, é uma sequência lógica, certo? De passos que atinge resolve um determinado problema, no caso aqui a soma dos dois valores. Temos também o pseudocódigo. Aqui é uma linguagem estruturada, ela é bem próxima das linguagens de programação, mas ela ainda é escrita na nossa linguagem natural, certo? Aqui não é uma linguagem de programação, aqui é uma linguagem natural. Só que ela a nossa linguagem natural agora está de forma estruturada, bem parecida com as linguagens de programação, certo? Então, aqui também temos o delimitador de início e fim do algoritmo, porque todo algoritmo é finito. E temos aqui a sequência de passos, né? Então, primeiro, ele pediu para informar um valor, depois informar outro valor, e aqui ele calculou a média, né? Somou os dois valores e dividiu por 2. Calculou a média e aqui ele impôs uma decisão, né? Ele, nesse trecho de programa aqui, ele testa o valor da média. Se é maior que 7, ele diz que está aprovado, se não, ele diz que está reprovado. E aí termina o algoritmo. Então, aqui nós temos um exemplo de pseudocódigo que ele faz o quê? Lê dois valores, calcula a média e decide se a média é maior ou igual a 7, né? Ou seja, se ele está aprovado ou reprovado, certo? Então, as características básicas de um bom algoritmo é que ele deve ter um início, deve ter um fim, não dá margem à dupla interpretação, não posso ter um duplo sentido em uma determinada instrução, certo? Então, ele tem também que ter a capacidade de receber dados de entrada do mundo exterior. Então, no caso aqui, nós podemos ver que ele está recebendo, ó, ele pede informe o primeiro valor
então aqui é dados de entrada, ele está entrando com um valor. Informe o segundo valor, então aqui ele está recebendo o segundo valor, certo? E aí, além disso, né, de receber entradas do mundo exterior, ele vai gerar informações de saída para o mundo externo, ao ambiente do algoritmo, que é o que ele está fazendo aqui. Ele fez um processamento, calculou a média e está mostrando a resposta, está escrevendo, né, escrevendo na tela lá do usuário. Está falando, ó, ele está aprovado ou reprovado, com base nas notas que você informou. Então, ele também deve ser capaz de gerar uma saída. E ser efetivo, certo? Então, todas as etapas especificadas no algoritmo devem ser alcançadas em um tempo finito, né? E deve ser correto, ele deve levar a uma solução correta, certo?